trazer uma meditação essa manhã e já em seguida iremos ceiar. Aos Gálatas, por bondade. Capítulo 6. Nós iremos ler o versículo 1 até o versículo 9. Melhor, até os versículos 10, concluindo 10 versículos. Eu vou pedir para ler comigo, por favor. Eu vou ler o verso 1 e os amados leiam o verso 2, como sempre fazemos, tá bom? Vou ler conforme está aí na tela, para dar igualdade de tradução. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão, e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Verso 2. Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Porque cada qual levará o seu próprio fardo. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aleluia. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém. Glória a Deus por isso. Como já oramos, que o Senhor ensine-nos esta manhã, esta palavra. Queridos, é muito importante, antes de entender o que o apóstolo Paulo cita aqui, é muito importante compreender o papel do apóstolo Paulo como instrutor da igreja. Ele foi utilizado pelo Senhor como um instrumento de extrema valia para fincar as bases da solidez, da constituição de uma igreja como um corpo. Os apóstolos são os fundamentos dessa igreja, pois foi a partir deles que Jesus semeou sua doutrina e deles, portanto, se expandiu. E o apóstolo Paulo, como um desses fundamentos, ele equaciona as dúvidas e ele consegue transpor aos nossos corações todos os preceitos de como deve ser o viver cristão em os dias que temos, tanto quanto nos dias em que viveram. O seu papel, ainda hoje, é extremamente norteador. Se quisermos saber como devemos viver, nós devemos, sem dúvida nenhuma, como que observar os ensinos de Jesus, e as palavras de Paulo é a explicação dos ensinos de Jesus. Jesus ensinou as suas bases, e o apóstolo Paulo ouviu de Jesus a explicação dessas bases. É por isso que ele diz: o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Ele passou com Jesus muito tempo, e esse tempo que ele passou com Jesus, ele transmitiu a todos nós os seus valores. É bem verdade que em alguns momentos das suas cartas, ele cita: digo de mim mesmo, ou falo como fora de mim, ou digo eu, não o Senhor. Ele sabia separar quando era um conceito de entendimento e de sabedoria da qual ele tinha, e quando era uma direção divina, quando era uma exposição daquilo que o Senhor queria. E embora tudo aquilo que ele citou, mesmo dizendo ele, digo eu, não o Senhor, não fora sem inspiração, porque a própria Bíblia afirma que tudo que Paulo conseguiu viver foi viver em Cristo. Ele mesmo diz: eu não vivo mais em mim mesmo, ou por mim mesmo, mas a vida que vivo, a vivo na fé, pelo Cristo. Não vivo mais eu, mas o Cristo vive em mim. Isso significa que tudo aquilo que ele vivia e transpunha para as pessoas,
estava debaixo da direção, do fortalecimento, da orientação e da unção do Espírito Santo. É por isso que suas palavras são de total valia. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, exortar e redarguir em justiça, instruir em justiça. Isso falando de uma forma tão linda, como quem se coloca no contexto do ensino, da instrução. Justamente porque Deus o usou para isso, para nortear a igreja. E foi Paulo quem deu uma visão muito clara do papel de cada um, do papel de ser igreja, do papel de ser membro, do papel do corpo, bem como do papel dos ministros da igreja, como são chamados oficiais da igreja. É Paulo que diz. E nessa simples introdução, preciso tentar te mostrar isso de maneira rápida e prática. Qual é o papel de cada um? O papel da igreja, evidentemente, servir a Cristo em todos os seus momentos, em toda a sua vida. É viver para Cristo. E como igreja, o nosso dever é esse. Inclui, portanto, o corpo, todos aqueles que são membros, mas que como membros também a servem, como ministros. Portanto, cabe a todos nós viver o Evangelho, ensinar o Evangelho, transmitir o Evangelho, de modo que o Cristo seja visto em nós. Mas para ajudar isso a acontecer, para ajudar o Cristo ser visto em nós e o Evangelho ser espalhado por todos os lugares com propriedades, o Espírito Santo decidiu constituir algumas pessoas que auxiliassem a igreja. E você pode observar isso na sua própria Bíblia. Lá, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, e os versículos 11, 12 e 13, ele explica qual a razão de colocar esses ministros na igreja. E ele diz que o mesmo, a saber, o Senhor, deu à igreja uns para apóstolos, pastores, doutores, profetas, evangelistas. Dentro dessa perspectiva, está aí na tela, você pode ver, dentro dessa perspectiva paulina, ele expõe esses 5 ministérios como que guiados, gerados e plantados por Deus na sua igreja. E esses ministérios não fazem das pessoas que os compõem especiais. Não, porque os mesmos são escolhidos por Deus de dentro da igreja. São, portanto, iguais à igreja em unção, iguais à igreja em dependência de Deus, iguais à igreja em filiação, iguais à igreja em membresia. Mas Deus os escolheu para que pudesse servir a noiva com propriedades. Perceba que dentro desse contexto o apóstolo Paulo explica por que eles estão aí. O versículo 12 diz assim: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Pegando essa parte, pode deixar na tela, o que ele quer dizer? Que a função dessas pessoas, desses 5 ministérios colocados a serviço da igreja, Paulo exemplifica esses 5 ministérios, ele expõe a função principal desses ministérios. E é o aperfeiçoamento dos santos, é o preparo dos santos, é o cuidado dos santos, é o treinamento dos santos. Para quê? Para que a obra do ministério, a edificação do corpo seja feita. Então, para que existem pastores? Para orientar a igreja, para ensinar a igreja, para dar a ela o que recebe do Cristo de orientação. Para que existem evangelistas? Para que possam construir projetos evangelísticos, para que possam ir à frente, para que a igreja mãe possa enviá-los a lugares que ainda não conhecem o Cristo. Para que existem apóstolos? E a palavra apóstolos, permita-vos dizer, não está correlacionada com o que se usa nos termos dos dias de hoje. Hoje o apóstolo é como que uma subida de nível, de cargo, né? O cara é pastor, depois de pastor ele vai para bispo, e de bispo então ele é apóstolo. Depois disso já criaram o pai apóstolo, patriarca, agora vice-querubim. Tem isso. Queira você acreditar ou não, já tem no Brasil os vice-querubins, que estão acima dos apóstolos, dos pais apóstolos e dos... Não, o negócio está tão feio que daqui a pouco passa para querubim, ancião e Deus. Ou segundo Deus, para não ser tão parecido quanto Deus. Enfim,
Então, tem nada a ver quanto a isso. O que é a palavra apóstolo? A palavra apóstolo vem do grego emissário, ou enviado, que é justamente o fato de enviar o Lucas para as nações. Se ele fosse plantar a igreja, como não é o fato que ele vai plantar a igreja, se ele fosse para plantar a igreja, ele seria um apóstolo, plantador de igreja. Você entende? Apóstolo é, portanto, um missionário, um enviado. Para que serve o profeta? O profeta é um ministério que existe, da qual Deus se utiliza deste para revelar coisas que irão acontecer. Não revelação propriamente da palavra. Da palavra Deus usa como um dos dons espirituais de 1 Coríntios 12, a saber, o dom da palavra do conhecimento, que está dentro dos 9 dons do Espírito. Entretanto, a palavra profeta alude ao fato de Deus usar alguém em uma causa específica, ou em uma razão específica. Como, por exemplo, veio ao Brasil há 4 anos atrás um profeta chamado David Warr. Ele não é pastor, ele é profeta, ele é do Quênia. E aqui no Brasil ele liberou 4 profecias. As 4 profecias se cumpriu na íntegra, em todas elas. Ele falou que vinha uma pestilência ao Brasil, no ano seguinte veio aquele negócio da Zika e matou centenas de pessoas. Ele falou que haveria catástrofes em 4 anos seguidos. 4 anos seguidos veio catástrofes, entende? Ele falou que ia haver uma ruptura no governo, caiu o governo do PT e assim por diante. 4 aconteceu. São profetas. E tem aqueles a qual o Senhor comissionou como um mestre e instrui essas pessoas. E é bem verdade que Deus pode usar uma pessoa só nos 5 ministérios. Ele pode fazer como quiser. Mas a ideia é justamente cada um executar uma dessas funções. Não o torna melhor ou maior. A razão dessas pessoas é para a edificação do corpo, para aperfeiçoamento dos santos, para que os santos possam exercer bem o ministério. Veja o versículo 13. Esses caras existem para que chegamos à unidade da fé, para que cresçamos a ponto de estar na estatura do Cristo. Então, qual é o papel de todos nós como ministros? Preparar você para se tornar parecido com Jesus. Entende? Esse é o nosso papel. As pessoas imaginam que pastor é aquele que tem que ficar de casa em casa o dia inteiro pagiando os crentes. Não, meu irmão, não é esse o papel. Por que fazemos isso? Porque isso é uma questão de amor. Não é uma questão de obrigação pastoral, é uma questão de amor. Entende? Então é uma resposta que a gente dá mediante a resposta que a gente recebe. Agora, a função pastoral, ela está restrita ao fato de ensinar e preparar. Mas a gente serve de uma forma ainda mais, indo às casas, indo atrás, correndo atrás, curando as feridas, porque entendemos ser esse o papel de quem exerce com amor, e não por obrigação, não por ofício. Entende? Porque sendo pastor ou não, se faz isso. E quando alguém é consagrado ao ministério pastoral, não é dado a ele o ministério pastoral, é apenas o reconhecimento daquilo que ele já faz em vida. Entende? Não é nada, eu vou te ungir a partir de agora, pam, Shazam. Você se transforma e vai fazer o que tem de fazer. Não, não é nada disso. Diga-se de passagem que essa é uma resposta bíblica para as indagações. E quando eu falo isso, eu estou tentando vos dizer que o aspecto que Paulo ensina é que às vezes o ministério pastoral, ou profético, ou de mestre, ele precisa ser feito, e isso causa algum efeito que provoca descontentamento. Às vezes um ensino, às vezes uma correção, às vezes uma instrução pastoral, nem sempre vem de acordo com aquilo que eu quero. Provoca em algum momento descontentamento. E quando provoca o descontentamento, evidentemente porque mexeu em alguma ferida. E tudo aquilo que me deixa irritado é tudo aquilo que eu tenho que ser transformado. Todas as áreas da minha vida que alguém falou comigo e que me deixa um pouco preocupado, é a área que eu preciso ser transformado. Eu me lembro de uma época da minha vida cristã, e graças a Deus isso mudou já faz tempo, mas quando as pessoas vinham me dar conselho na área administrativa ou vida financeira, pessoal, minha, da minha família, eu ficava bravo, como quem dizia, você não tem nada a ver com a minha vida, rapaz. Era justamente a área da minha vida que eu precisava ser trabalhado. Entende? Dessa forma, a grande maioria das pessoas não gostam que toca nessa ferida, porque dá a impressão que a gente não sabe fazer, e na verdade não sabemos fazer mesmo. Então a gente precisa aprender e ter essa ideia de que Deus está usando alguém para nos dar essa instrução. E esse é o efeito do ministério pastoral. Dito isto, aprendido isto, vocês vão entender por que a gente tem que ler um texto como Gálatas. E nessa perspectiva, ensiná-los o que o apóstolo Paulo
quer dizer aqui conosco. Nos primeiros versículos de Gálatas 6:1, e é muito importante você estudar o livro de Gálatas, porque ele traduz ao nosso coração os defeitos de uma igreja, e é exatamente isso que devemos ter em mente, de que justamente o fato de sermos uma igreja não caracteriza que não temos defeitos, ao contrário, somos pessoas, e como pessoas nós temos nossas falhas, nossas mazelas, nossos defeitos, mas isso não nos torna inferiores, ao contrário, nos torna capazes de admitir que temos um defeito, mas que temos um Senhor que está corrigindo eles dia após dia, a cada caminhada, até chegarmos à estatura de um varão perfeito, a varonilidade do Cristo, que esse é o nosso alvo, se parecer com Jesus. Então o ensino do apóstolo Paulo aqui, que eu como pastor transmito ao teu coração, é justamente na ideia de nos conduzir à proposta de sermos parecidos com Jesus. E Paulo começa o seu ensino no versículo 1 do capítulo 6, falando justamente que se algum irmão for surpreendido em alguma falha, em alguma queda, em algum erro, ele está dizendo no fato de alguém de surpresa errar, pecar, que pode acontecer, como no corpo, como somos pessoas. Pode ser que alguém caia, alguém escorregue no tomate ou na casca de banana e venha cair, não do modo literal, mas do modo espiritual. Isso literal também pode acontecer. Entretanto, à medida que essa pessoa acontecer, ele dá um conselho. Se alguém for surpreendido em algum problema, em alguma falha, vós que sois espirituais, ele está tentando dizer assim, o carnal não consegue fazer isso. O cara que vive meio lá, meio cá, um pé no mundo, um pé na igreja, ele não consegue fazer isso. Mas vocês que são espirituais, tratem de maneira diferente. Tratem de forma em que a pessoa possa ser corrigida por um espiritual e não por um carnal. Justamente porque quando alguém peca, ele não é digno de exclusão, ele é digno de tratamento. Quando alguém peca, ele não é digno de colocar de lado. Primariamente, ele é digno de cuidado, porque ficou doente. É por isso que tenho eu a convicção plena do que digo. Não se deve de maneira nenhuma colocar alguém em exposição pública e dizer está excluído porque comeu manga com leite. Enfim, ao contrário, a pessoa precisa de tratamento, de cuidado, de atenção. E esse tratamento não é excluí-lo do ambiente, ao contrário, é trazer para o contexto e cuidar dele. Eu lembro-me quando cuidava de animais, e de fato fiz isso muito tempo, quando andávamos pelas pastagens, e todo dia tinha que se fazer isso para ver se tinha algum bezerro recém-nascido, ou se tinha algum animal ferido, machucado, alguma coisa assim. Então a gente encontrava, volta e meia, um ou outro com bicheira, e o que tinha que fazer? Tinha que trazer para o contexto. E qual é um sinal de um animal doente? Sozinho. Você pode olhar no campo, boi, quem já lidou com bovino sabe como é assim. Ele fica separado dos outros, não é assim. Fica lá no canto, bichado, machucado. Até parece que os outros os excluem. Na verdade, o próprio animal se exclui. Então perceba que igreja é diferente, igreja tem que trazer para o contexto. Não somos bois, somos ovelhas. Ovelhas cuidam uma das outras. E o que Paulo está dizendo é exatamente que os espirituais devem deitar o óleo sobre aquele que caiu, não no tom de acusação, mas no tom de cuidado. Até porque, veja o que ele diz no versículo 2. Mantém na tela por bondade. Ele diz que essas pessoas, os espirituais, devem levar as cargas uns dos outros. Como que é isso? O que ele quer dizer isso? Perceba que no final do versículo 1, ele diz que deve se tratar dessas pessoas com muito cuidado, como espiritual, levando em conta de que podemos igualmente ser tentados. E podemos ser tentados de duas formas. Podemos cair no pecado que o cara caiu, e podemos ser tentados a pecar em corrigindo a pessoa, pecando na correção. Se somos carnais, ou se dá algum tipo de carne, podemos corrigir alguém do modo errado, e levar essa pessoa a pecar e pecar junto. Se irá demasiadamente e na ira pecar. Não pequeis. Ele diz, corrige como espiritual, você é espiritual. E você viu um irmão teu errado? Não publica na internet. Não coloca no Facebook ou no Instagram e diz, acabei de ver o irmão fumando um baseadozinho. Ou fazendo uma caquinha. Não faça nada disso. Ao contrário, disse Jesus, que quando eu ver um irmão pecar, também não preciso levar para o pastor. Não, queridos.
Se eu sou espiritual e eu vi um irmão em pecado, então eu devo ir, segundo Jesus, eu devo ir no irmão e dizer: querido, não faça assim, querido. Está errado, amado. Sabe, o caminho é esse. Você vai sofrer assim. Age de maneira correta. E se o irmão te ignorar, disse Jesus, então você leva para o corpo da igreja, para o pastor da igreja. Pastor, eu vi fulano fazendo isso, eu sou testemunha, eu fui até ele, eu falei com ele, eu corrigi ele, mas ele me ignorou e continuou fumando a maconhinha dele. Então, pastor, o que fazer? O pastor vai reunir 2 ou 3 testemunhas e vai naquele irmão, segundo Jesus, chama 2 ou 3 testemunhas e vai ter com ele. Se ele te ouvir, salvaste o irmão. Mas e se ele não ouvir o pastor? Então leva-o à igreja. E aí o expõe. É assim que Jesus diz. É assim que Jesus diz. E o apóstolo Paulo, e se utiliza ainda de uma palavra ainda mais, e diz: entrega ele na mão do capiroto. Paulo que diz isso, não é verdade? Entrega ele na mão do diabo, que o diabo sabe o que fazer. Enfim, se ele não quer ouvir a igreja, entrega na mão do diabo. Deus me livre, irmão. Mas tem quem entrega. A grande verdade é que a pessoa que não quer ouvir, ela já está entregue. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: cara, não perde tempo com essa gente não, que ele já se entregou para o diabo. Entendeste? Quando ele cita isso, ele leva-nos a perceber no versículo 2, e o que é levar a carga um do outro aqui? É exatamente esse compartilhar da dor. Não é que tem que pagar a dívida do irmão, não é que tem que resolver o problema do irmão, é compartilhar da dor da queda. Ele está falando se alguém errou, está falando se alguém pecou, então eu compartilho da dor daquele que pecou. Não na exclusão, mas no sentimento de que uma ovelha se feriu. Entende? Como um membro da sua família se feriu, você se condoer as dores daquele irmão. No versículo 3, ele leva essa compreensão um tanto mais clara, porque nos coloca, tanto no versículo 3 como no versículo 4, a ideia de analisar a si mesmo no momento em que vai analisar o caso de alguém. Como que não se sentindo, não se achando, não pensando ser alguma coisa, como quem vai corrigir alguém dizendo: não, eu sou superior a ele porque eu não pequei. Quando eu acabo de fazer isso, eu já pequei. Então eu abri a brecha para aquele pecado que estava naquele irmão invadindo a minha vida. Pode até acontecer o que aconteceu com os filhos de Cefas. Foi expulsar o demônio e não estavam muito preparados. Você vai ver isso lá em Atos dos Apóstolos. Não estavam muito preparados com isso. Quando foram expulsar o capiroto, disseram: eu te esconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. O diabo olhou para ele e disse: olha, eu conheço Paulo, conheço Jesus, sei bem quem é Paulo, mas vocês, prepara que vocês vão apanhar. E apanharam com toda a força, irmão. E diz a Bíblia que deixaram eles seminus e esbofeteados no chão e foi embora, tocando assovio. Sabe? É como se tentar fazer algo achando que está acima, que pode fazer acima, e não pode, né? É dentro dessa perspectiva que o apóstolo Paulo diz: se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E o pior problema que a gente encontra nessa vida é justamente as pessoas pensarem que sabem, mas que não sabem nada. A única coisa que ela não sabe é que ela não sabe nada. Ela pensa que sabe tudo, mas ela não sabe que ela não sabe nada. É um grande problema isso aí. E você já notou que o cara que não sabe nada, ele pensa que sabe tudo, e ele quer ensinar você tudo aquilo que ele não sabe nada? Entendeu? É justamente isso. O grande problema está nisso. Certa feita, o Senhor me deu uma lição das mais grandiosas que eu já tive na minha vida. Eu estava ouvindo um sermão de um pregador em um determinado lugar, e quando ele começou a falar aquele texto bíblico, eu já digo: eu já sei isso aí. É verdade, eu já sabia aquilo lá, que ele começou a falar. Mas quando eu disse eu já sei, o Espírito Santo me deu sabe aquele tapão no pé do ouvido, como seu pai fazia com você quando você era criança pequena? Ele é como se ele me desse um tapão no pé do ouvido e um desperta. Pedala, Robin. Enfim. Sabe? E ele me falou algo, ele diz: é verdade, você sabe. E essa sua verdade expressa exatamente quem você é por dentro. Você pode até saber, mas se você não pratica, você conhece, mas você não sabe. Uau, aquilo acabou comigo. Porque o fato de eu ter dito eu já sei, é como se eu dissesse: não preciso aprender mais nada. Como se eu colocasse-me no patamar de quem já sabe. Então, irmão, hoje eu escuto até o paliteiro: quem quiser, para mim poder aprender.
Justamente porque não é o fato de eu ter ouvido ou de eu ter aprendido que caracteriza que eu sei. Aquilo que eu sei é aquilo que eu pratico. E não basta aquilo eu ouvir e não praticar, porque aquilo que eu não pratico é aquilo que eu ouvi e não fez efeito na minha vida. Eu não aprendi. Então, o conselho de Paulo é muito simples. Não se acha, não se sinta. Não pense quem você é o tal, né? Não ser a última bolachinha do pacote é a coisa mais comum que se deve ter no Evangelho. Basta olhar na figura do Cristo. O versículo 4, e ele diz: cada um prove a sua própria obra. Então terá motivo de glória só em si mesmo. Quando eu começar a olhar aquilo que eu faço, então eu percebo que não há motivo para me gloriar. Quando eu olho o defeito do meu irmão e eu olho para os meus defeitos, eu percebo que não há motivo para apontar o dedo para ele. Porque talvez o meu defeito é pior do que o dele. É mais ou menos igual a história daquele irmãozinho, os 3 irmãozinhos que foram na vigília. Isso é uma parábola. E na vigília estavam lá, cheios de fé e orando, e no monte, aquele manto e tal, tentando ver graveto pegando fogo, e tal. De modo que pela madrugada um olhou: cara, é o momento da gente confessar os pecados, concordam. Quem vai começar? E o outro disse: cara, eu vou começar. Eu preciso confessar, eu sou um homem muito mal por dentro, não valho nada, não sei nem porque Jesus me quis. E os caras começaram: não, meu irmão, não é tudo isso não, você é uma bênção. Não, eu sou assim, sou um crápula. Rapaz, eu não presto não, olha, pensa, eu sou cobiçoso, eu tenho inveja de todo mundo, eu tenho inveja dessa camisa que você está vestindo, tenho inveja da tua mulher, eu tenho inveja do teu carro, tenho inveja, olha, eu quero tudo que tu tem. Eu sou um crápula, irmão. Aí ele diz: não, realmente, você precisa de muito perdão. Nós vamos orar muito por você aqui, que você está um beleléu já. Enfim, vamos orar por você. Oraram pelo cara, aí foi o segundo, agora é minha vez, fazer o quê, né? Irmão, eu tenho um problema sério. Do irmão aqui não é nem fichinha pertinho de mim. Porque se ele inveja a mulher, eu invejo o marido. Pensa, irmão, uma coisa, olha, eu fico olhando vocês, os irmãos já se afastou assim. Não, vamos orar de longe por você, irmão. Enfim. Só que aí oraram pelo cara e foi a terceira vez. O terceiro disse assim: olha, de todos vocês dois eu sou o pior. E se tem mais 2 horas de oração, ora 4, porque eu sou o pior. Por quê, irmão? Qual é o seu problema? O meu problema é o seguinte: eu não estou aguentando segurar minhas pernas aqui. Estou doidinho de descer esse monte correndo e ir lá para o pastor e contar tudo o que vocês estão fazendo. As pessoas são assim. Elas esquecem que um dos maiores pecados é o que sai pela boca. É o que fala. Com a língua elas matam, elas condenam, elas açoitam, elas judiam. Então nós não temos razão nenhuma para poder apontar o dedo para os outros em julgamento, mas senão no pedido de ajuda. Não temos razão nenhuma de condenar o irmão que caiu, que pecou. Ao contrário, deveríamos, por olhar para nós mesmos, deveríamos ir a ele, ajudá-lo, dizer: querido, não peque mais, eu estou aqui para te ajudar a não pecar. É um discipulado constante. Deveríamos ser assim. Essa é a explicação do apóstolo Paulo, para que não entremos nesse erro mal. E sabe, quando ele diz no versículo 5, cada um deve levar a sua própria carga, aqui sim ele está falando do fardo pessoal. Lá no versículo 2 não é contradição, ele está falando do compartilhar da dor de quem caiu. Aqui ele está dizendo que aquele que caiu, ele vai levar a própria consequência. Significa que o fato de eu exercer misericórdia não vai isentar o irmão de pecou da consequência de sua queda. O fato de eu ter exercido misericórdia para aquele que precisou da minha ajuda não vai isentá-lo daquilo que ele plantou. Por isso que Paulo está dizendo: cada um vai levar a sua própria carga. Eu não vou conseguir levar a carga do pastor Joseph, ele não vai conseguir levar a minha carga mediante aquilo que eu plantei. E é por isso que ele leva-nos um pouquinho adiante a compreender essa expressão. O versículo 5 nos abre um caminho para um entendimento ainda maior, pois ele diz assim: o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Essa parte aqui eu gosto. Esse é o versículo preferido meu. Ele está dizendo assim: se você aprender alguma coisa com seu pastor, abençoa teu pastor. É isso que ele está dizendo, não é verdade? Se aprender alguma coisa com o teu professor, abençoa teu professor. Reparte as coisas boas que você tem com ele. Meu irmão, eu ficaria muito feliz se isso aqui fosse colocado em prática. Mas
Esse é um versículo que quase é arrancado da Bíblia. Enfim, deixa para lá. Contudo, perceba aqui o versículo 7. Ele diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele ceifará. Eu não tenho muito tempo, só alguns minutinhos, mas eu preciso te mostrar qual que é a ideia do apóstolo Paulo aqui. Essa introdução foi para te levar nesse versículo aqui, a ideia da semeadura. Porque a gente precisa avançar um pouco nesse contexto para entender que Paulo não está falando só do que é vida financeira. Ele não está falando e não deixou esse versículo para ser utilizado como um mecanismo da oferta ou dos dízimos, se bem que isso seja importante. Mas ele está salientando que a vida prática do ser humano passa e é, todo momento, semeaduras. E isso aqui é preciso analisar de uma forma muito prudente e muito clara, porque ele afirma que essa semeadura que fazemos, as sementes podem ser variadas, e você que escolhe o tipo de semente. Diga para quem está ao seu lado: a semente é sempre o agricultor que escolhe. A semente é minha, eu é que escolho qual eu vou plantar. Ninguém pode colocar na minha mão a semente, e se colocar, você não é obrigado a plantá-la, você que pode escolher qual você vai querer, não é? E agora, perceba que ele diz que tem dois tipos de solos. E o mais importante aqui é o tipo de solo, do que as sementes que é plantada. Porque o tipo de solo é que resulta naquilo que tu vai colher. Então perceba como Paulo salienta isso. Ele diz, já nos versículos 7, aliás, o versículo 8, que o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. E o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna, colherá coisas da vida eterna. Como é que Paulo quer explicar isso? Ele separa as duas coisas. É bom lembrar que esse texto do apóstolo Paulo é um gancho do capítulo 5 e dos versículos 19 em diante, onde ele expõe ali o contrassenso das obras da carne e o fruto do espírito. Estão situados no mesmo tema, dentro da mesma visão, da mesma ideia. Ele expõe os mesmos cenários, as mesmas formas de vida, como devemos viver. Essa expressão de Paulo significa que a nossa vida é uma vida de semeadura e, consequentemente, uma vida de colheita. Diga para quem está pertinho de você: tudo que você faz é uma semente. Não. Melhora isso e se comunica com mais pessoas. E diga: tudo que você faz é uma semente. Tudo que você diz é uma semente. Todas as suas atitudes é uma semente. Todas as suas ações é uma semente. Quando a gente entender isso, e a gente precisa entender isso, então a nossa vida passa a ser alvo de algumas mudanças. A gente vai fazer algumas análises dentro de nós e vamos perceber que precisamos tomar algumas atitudes de mudança em relação às sementes que plantamos. Se tudo que fazemos na vida é uma semeadura, ai, então, quando pensamos rápido, o que será agora que eu vou colher? Não é verdade? E é isso que a Bíblia afirma. Tudo que vivemos tem um efeito na nossa vida. Tudo que praticamos, esse efeito é colhido aqui e no mundo espiritual. O que o apóstolo Paulo explica para nós, isso é muito importante, é que somos carne, nós somos carne, mas vivemos em espírito. Pelo menos é para viver assim. A proposta do divino em nos aperfeiçoar para ser a estatura do Cristo é para que vivamos em espírito, embora vivemos na carne, ou em carne. Não na carne, em carne. Somos carne, mas o que predomina sobre a nossa carne é o espírito, e deve ser o espírito. E quando se fala em espírito, é a conexão com o Espírito Santo que nos promove essa mudança. Agora, quando somos carne e vivemos na carne, as obras da carne são conhecidas, do que é prostituição, lascívia, adultério, fornicação, glutonaria, bebedice, injúria, infama, inveja, ira, contenda, guerras. Isso são obras da carne. Esse é o cenário da carne. Mas a proposta é que vivamos, embora em carne, mas pelo Espírito, no Espírito.
E se vivemos pelo Espírito, então conheceremos quais tipos de sementes iremos plantar e em qual solo iremos plantar. Se no solo da carne ou se no solo espiritual. Lembrando que todas estas sementes têm implicações eternas. As sementes que eu planto na carne têm aplicação e colheita tanto na carne quanto eterna. As sementes que eu planto no Espírito têm implicações tanto na vida em carne quanto na vida espiritual. Isso é fundamentalmente importante. Então, repetindo, diga para quem está ao seu lado de novo: tudo na vida é uma semente. Tudo que você faz é uma semente plantada. Você não pode sair daqui esta manhã sem essa certeza no seu coração. Então todas as coisas que tu for fazer a partir dessa manhã, deve pensar que tipo de semente é que está selecionado na tua mão ou na tua boca para plantar. E toda semente selecionada nas minhas mãos e na minha boca é processada na minha alma, no meu centro de emoção, no meu psique. Por isso que a minha alma precisa estar de bem com Deus, para produzir coisas boas. Essa é a razão que Jesus Cristo diz que do coração procede as coisas ruins e as coisas boas. Logo perceba que dentro dessa ideia de Paulo, a gente precisa entender que a vida como um todo é um campo para semear. E algumas atitudes nossas precisam ser policiadas para viver boas semeaduras. Muitas pessoas estão colhendo hoje inúmeros problemas em razão das suas sementes do passado. Sabe? Eu tenho um problema de próstata e que o Senhor ainda não me curou, mas Ele vai curar logo. E isso é um problema que eu já estou tratando há 2 anos. Com um nível para se tornar um câncer em 3 pontos de 5. E o Senhor tem me ajudado a vencer isso todos os dias. Minha esposa sabe a luta que é. Contudo, de onde veio isso? Veio de ficar no lombo de animal por quase 20 anos. Fruto. Hoje eu corro meus exercícios diários e eu preciso fazer isso por conta do quê? Dos outros problemas que eu tenho no corpo, derivado do quê? Da bebida que eu bebi, do cigarro que eu fumei, da droga que eu ingeri e das noites mal dormidas que eu passei. Então o meu corpo hoje está cobrando a fatura do que eu plantei há 25 anos atrás. E é uma verdade, eu tenho 7, 8 quebraduras no meu corpo. E hoje o meu corpo cobra essa fatura. Então eu tenho que saber o que eu estou plantando agora, para o meu futuro ser diferente. Concorda comigo? Perceba que tudo que eu faço é uma plantação. Isso não só no aspecto físico, mas no aspecto moral também. No aspecto social também. Na vida financeira também. Na vida familiar também. Muitas coisas que estão colhendo hoje é fruto daquilo que viveu e plantou ao longo da vida inteira. Pais estão colhendo desprezo dos filhos porque sem saber plantaram ao longo da vida. Então hoje ainda eu posso relacionar as sementes das quais eu quero plantar de agora em diante. E dá tempo de mudar algumas coisas. Dá tempo. Perceba que o apóstolo Paulo nos leva a uma viagem bem rápida. Eu queria te mostrar alguns fatores importantes aqui. Venha comigo em Efésios do capítulo 5 e o versículo 22, por favor. Ele começa uma série de instruções. E as pessoas gostam muito dessa parte aqui, principalmente os maridos. E Paulo diz assim: vós mulheres, submetei aos vossos maridos como ao Senhor. Os homens amam esse texto, né? Nossa, como isso é maravilhoso. Enfim, que a ideia de ter pelo menos um mandamento bíblico de que o homem manda em casa, quando na verdade é só um mandamento bíblico, mas que na prática nunca acontece. Você manda em casa, mas tua mulher manda em você? Que adianta? Não é adição. A vida é assim. Vai fazer o quê? Ó céus, ó vida. Mas o que Paulo está dizendo não é esse conceito de domínio, mas é esse conceito de submissão em amor. E é uma resposta relacional, e eu vou tentar te mostrar isso de maneira muito rápida. Perceba que a ideia do apóstolo Paulo é levar a gente a um entendimento do que é uma vida a dois, do que é uma vida familiar, do que é uma vida social, do que é uma vida no trabalho. Uma vida, um padrão onde o evangelho possa ser anunciado, de forma onde a nossa educação seja disposta mediante a educação do Cristo. E ele explica isso, e isso até aqui abre um parênteses para mostrar a vocês um detalhe que já me fizeram essa pergunta muitas vezes. Tendo esse conceito aqui, se entende até ministério pastoral feminino. Existe ministério pastoral? Existe. Existe ministério de pastora? Existe. Mas todo o ministério das pastoras está sujeito a ela ter um marido pastor. Fora isso, é antibíblico.
É antibíblico. A mulher não pode estar acima do homem em autoridade nenhuma, é antibíblico. A minha esposa é pastora, reconhecida pelo ministério que ela faz, mas enquanto eu sou pastor na vida dela, é a Bíblia que impôs assim, não sou eu. Do contrário, não existe, irmão. Não existe. Agora perceba que partindo desse conceito, a gente gosta dessa expressão, submeta-se ao homem, como ao Senhor, né? O Pedro até fala um pouquinho mais acima disso. Ele fala assim, olha, as mulheres devem se submeter aos seus maridos, assim como as santas mulheres do passado faziam. Lembra-se de Sara, que chamava Abraão de Senhor? Que coisa mais triste, né? Mas é a ideia daquele tempo, que naturalmente que você não vai fazer isso hoje. Mas isso não é um mandamento, isso é uma orientação, não das palavras em cima do tom que se sente dentro. De que adianta chamar de Senhor na boca, mas o coração não é submisso. Não é? Faz qual ao Senhor, ao Eterno. Perceba que o Paulo continua e diz, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Agora o verso 25, ele acaba com tudo, ele diz assim, vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja. Ela só vai ser submissa se você a amar. Aí, daqui a pouco sai até a língua estranha, irmão. Se houver esse amor derramado, agora o marido é um cavalo e quer submissão, irmão. É um grosso e quer carinho. Não é não? O apóstolo Paulo diz, é uma via de mão dupla, irmão. Se você semeia, você colhe. Irmã, você semeia, você colhe. O cara quer uma mulher carinhosa, mas trata ela como se fosse uma prostituta, não vai colher nada. Outro quer uma mulher abençoada, mas trata ela como se fosse a mãe, olha, vai ter o que a mãe dá. E assim por diante. Da mesma sorte as mulheres para com seus maridos. É uma questão de semente. O que você está semeando na vida do seu marido? O que você está semeando na vida da sua mulher? A resposta é mútua. Tudo aquilo que você semear, você vai colher, é a Bíblia que diz. Quer queira, quer não, sementes boas produzem frutos bons, sementes ruins produzem frutos ruins. É lei. Deus não transforma a semente quando ela é colocada na terra. A terra produz aquilo que você plantar. E a Bíblia continua, nas palavras do apóstolo Paulo, dizendo que o homem deve fazer pela mulher o que o Cristo fez pela igreja, a ponto de morrer por ela. Prepará-la, cuidá-la, santificá-la. Eu gosto muito dessa mesma expressão de Paulo, e a gente pode fazer uma viagem depois de voltar aqui. Veja como ele aplica isso aos Colossenses. Lá no versículo 19 do versículo 3, Paulo diz assim que os maridos não devem tratar as suas esposas asperamente. Olha lá, aos Colossenses 3,19. Maridos, não tratem suas mulheres com grosseria. Primeiro, porque isso não representa o Cristo. Primeiro, não é o Jesus que está dentro de você que trata as pessoas assim. Segundo, é uma semente que eu estou plantando. Eu não vi, glória a Deus, de ninguém, quietinho. Chega, não precisa falar mais nada. Sabe? Para que tratar a esposa com grosseria? Por acaso ela é um cavalo? Uma jumenta? Se nem no animal a gente se bate, irmão. Eu domei animal a vida inteira, enquanto ser crente. Desde os meus 8 anos de idade eu aprendi a domar cavalo, burro. Pensa um trem difícil de domar, é burro. Mas domava. Eu nunca bati no animal. Nunca. Eu aprendi a domar sem violência. Em 30 dias ele fica doce. Se um animal é assim, imagine uma pessoa. Trate com docilidade. Trate com cuidado. A mulher, como diz a Bíblia, ela precisa de um cuidado maior do que você, meu irmão. Não pense que você tem que ser cuidado pela mulher, é a mulher que tem que ser cuidado por você. A Bíblia diz que ela é o vaso mais frágil, não no sentido de fraqueza, mas no sentido de docilidade, é um cristal.
Tu pensa que a tua mulher é um alumínio? Que pode jogar para lá e para cá, como uma panela velha? Mas a sua vez vai chegar. Jesus, tem misericórdia de nós. É muito importante essa recíproca, esse cuidado. Quando você olha para o teu esposo, você tem que conhecer aquilo que faz ele se sentir amado. Um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida, que a minha esposa me mandou eu ler, ela diz: leia. Eu digo: tudo bem. Oh yes, irei ler. Brincadeira, mas na prática foi isso mesmo. Enfim, você quer saber qual é o livro, né? Um livro comum, As 5 Linguagens do Amor. Um livro fantástico. Sabe por quê? Porque ele me mostrou a observar o que provoca para ela se sentir amada, e ela leu a mesma coisa, e o que provoca para me sentir amado. Eu não, carinho, essas coisas todas, eu não sou muito dado a essas coisas. Se tiver, eu gosto; se não tiver, tudo bem também. Entendeu? Mas se fazer um almoço para mim, irmão, quer ver um almoço com ovo frito, eu penso: uau, essa mulher me ama, cara. É ou não é verdade? Tem dia que ela cozinha um feijão e coloca um couro de... Meu irmão, aí eu dou glória aí, sabe? Porque é quando eu me sinto amado, quando eu sou cuidado. Ela já se sente amada quando eu abraço, a acaricio, olho para ela e digo: você está linda. É assim que ela se sente amada. Quando eu dou atenção para ela e de fato eu tento fazer isso da melhor maneira possível. Eu faço café para ela, eu ajudo ela em tudo que eu puder. Não é porque ela é debilitada, é porque eu quero que ela se sinta amada, paparicada. Ela é meu bibelozinho, irmão. Então eu tenho que dar o melhor para ela, caprichar nela. É tudo que eu tenho de melhor. Entende? Eu preciso fazer isso, porque ela aprendeu a me paparicar do jeito que eu gosto. Entende? Mas pensa, já deu água na boca. É assim que a vida funciona. E a gente precisa fazer essa via de mão dupla funcionar. Aí o marido chega em casa: você está igual uma bruxa. O que ele vai se lembrar? Lembrar que você trabalhou o dia inteiro em casa. Ele deve se lembrar disso. Por isso que ele tem que te ajudar também, igualmente. É uma via de mão dupla, sabe? No mínimo a gente tem que pensar no outro, numa conquista diária. Se não é porque tu casou, já tem um monte de filho, neto, acabou, meu irmão. Acabou não. A vida acaba quando um está no caixão lá. Entende? E a verdade é que acaba para quem morre. Quem fica. Por isso nós vamos juntos. Eu não vou deixar ela para ninguém, irmão. Você acha que sou besta? Estou cuidando desse monte de espaço agora para deixar para um barbudo chegar, irmão? Não. A verdade é que a gente precisa aprender a conviver uns com os outros em amor, em um cuidado extremo. Porque se eu não aprender a tratar bem a minha família, como eu vou tratar os de fora? Se eu não tratar bem a minha esposa em casa, como é que eu posso tratar a igreja? Se eu não dar o melhor para os meus filhos, como eu posso querer dar o melhor para vocês, que são os filhos espirituais da igreja do Senhor? É um princípio divino. É um particípio que eu não posso me excusar de mostrar a vocês, que tem que se viver. Como você trata a sua esposa, não só é uma semente para ti, mas faz com que as pessoas que estão à sua volta determinem o tipo de evangelho que você vive. Tem muitas famílias que não vêm à igreja porque sabe como o marido trata a mulher, sabe como a mulher se relaciona com o marido. Eu queria que você olhasse para o marido e para a mulher que você tem aí do lado e diga: você é a melhor coisa que Deus me deu. E não é mentira. É ou não é? É ou não é verdade? Isso aí, filha. Sabe? A gente precisa saber que estamos plantando na carne, mas que colheremos também no espiritual. Tudo que a gente planta nessa vida carnal, a gente colhe aqui.
Quando você planta rabugice, você vai colher rabugice em dobro, irmão. Quando você planta raiva, ira, você vai colher isso na carne mesmo. É por isso que alguém tem um ditado popular na Bíblia do Mundo que diz: tudo que faz aqui se paga aqui, irmão. E a consequência da minha escolha: ah, pastor, mas agora eu sou crente. Ele te perdoou, mas ele não livrou a consequência, porque consequência é colheita e não se anula a colheita. Entende, irmão? É por isso que a partir de então eu tenho que saber o que tipo de semente eu planto, porque eu vou colher de todo jeito. Eu vou ter o perdão divino, mas eu vou pagar o preço da consequência. Eu preciso saber como fazer. Isso é muito importante. O que faço afeta de maneira drástica o futuro. O apóstolo Paulo fala sobre filhos, fala sobre cuidar dos filhos de maneira equilibrada, eficiente. Eu gosto dessa expressão que ele diz aqui, quer ver? De forma tão bonita, ele diz assim, no capítulo 6 de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 6: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Olha o que ele diz: sede obediente a vossos pais no Senhor. Porque se os seus pais te levarem a pecar, não vá no que seus pais podem desobedecer. Se os seus pais estão te levando a pecar, desobedeça a seus pais, mas obedeça ao Senhor. Isso que significa, quando é no Senhor. Mas quando trata dos prazeres pessoais, obedeça a seus pais. Quando trata da vida pessoal, obedeça a seus pais. Quando trata de caminhar, obedeça a seus pais. Eles sabem o que é melhor. Se eu fosse viver os conselhos do meu pai, eu estaria sendo andarilho hoje. Mas eu preferi os conselhos do Senhor, que é muito melhor. Perceba que ele diz aos filhos: filhos, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tem muita gente vivendo mais do que a conta, porque honrou pai e mãe. Muita gente que já era para estar no céu há muito tempo, mas porque ele honrou pai e mãe, os seus dias são prolongados. Essa é a promessa. Então chora aí para quem está ao seu lado e diga: quer viver mais? Honra pai e mãe. Simples assim, irmão. Todo dia, toda hora. Agora o Paulo diz no versículo 4: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Eu queria ter uma mensagem inteira só para essas duas palavras aqui: disciplina e instrução do Senhor. Eu nunca vi, claro, eu sou dessa geração mais de 70, mas não me lembro de uma geração tão complicada e indisciplinada quanto essa geração de agora. Os pais perderam a noção do que é criar os filhos com disciplina. Filhos, não é pecado dar umas varadas nos seus filhos, não. E detalhe, alguns pais me dizem assim: pastor, eu bato, mas não resolve. Não é questão de bater, é a questão da autoridade que você faz ao bater. Um pai determina a disciplina no filho mediante aquilo que ele é. Meus filhos estão aqui. Eles têm um respeito, até por conta do que a maneira como eu olho para eles determina o que vai acontecer. E na igreja era assim também. Meus filhos nunca andavam para lá e para cá, nunca. Não tinha salinhas. Foram criados aqui, é casa de Deus. E quando chegava em casa, eu não batia não, mas a minha mulher, ataca comia, irmão. A gente conversava um bom tempo. Primeiro, você vai apanhar por causa disso, disso e disso e disso. E se você fizer de novo, você vai apanhar dobrado. E a peruca voava, irmão. Um dia, meu filho João Pedro deu um exemplo disso. Eu dei um corinho nele, bem disfarçado. Eles estavam correndo em um ginásio onde estava pregando, e a mãe dele diz: olha, chegar lá no hotel. Eles acharam porque a gente estava num hotel, né? Fora de casa, podia barulhar, uau, e eu pregando,
Eu só olhava para a esposa assim. E ela apontando, pensa, deixa estar. Assim que chegamos no hotel, irmão, eles nunca faziam isso. Mas imediatamente, que nem um raio, deitaram na cama e... nós nos trocamos, deu tempo. Então fomos lá, acorda aí agora, vamos conversar. Eles eram pequenininhos. E o couro comeu. Passou um tempo, minha esposa está em casa, ela escuta o João Pedro em casa com uma varinha que ficava em cima da geladeira. Na cama, Lepe, você está apanhando porque você correu na igreja. Você está apanhando porque você desonrou a Deus. Aprenderam. Discipline seu filho, irmão. Bota rédea nessa casa, irmão. Tem que ter Senhor nessa casa. Você é o chefe da casa. Bota ordem. Seja homem. É preciso ter coragem para educar nesse tempo agora, irmão. É preciso ter coragem. Os filhos mandam nos pais. Pisa na cabeça dos pais. Eu fui criado por meus avós, aquele montoeira de gente nas fazendas. Ai de nós, irmão, se chegasse perto do momento em que eles estavam conversando. É ou não é verdade? Aí hoje você está falando com o presidente, teu filho está lá mexendo. Ei, pai, ô pai, pera, mulher, pai, parece o Chaves. É ou não é verdade? Então, disciplina, queridos. Instrução e disciplina. Não é pecado instruir. Não é pecado disciplinar. Coloca rédea. Tem o momento? Tem. Tem a hora certa? Tem. Ensine teus filhinhos. Porque se você não ensinar agora, a geração que virá vai ser a geração de maior número de suicídio que o mundo já viu. Porque não aprendem a ouvir o não, o limite. E quando chega na fase adulta, acha que tudo é permissivo. E quando o não chegar, ela vai tirar a própria vida. Entende isso? Cuide disso. Paulo ensina. São sementes, eu estou semeando na vida dos meus filhos. Às vezes eu sou um pouco duro em casa e deixo faltar as coisas para eles, porque eles aprender a valorizar o que tem. Porque gasta tudo de uma vez, digo, agora vai ficar sem. Não de ser largar a mão de ser besta. Tem que aprender. A gente tem que educar do jeito correto. Discipliná-los do jeito certo. Sem ira, sem raiva, segundo Deus. Você tem o espírito para isso. Eu não tenho mais tempo, é bem verdade. Mas só isso aqui que você não pode, eu não posso deixar de falar isso aqui. Nós somos cristãos. E a nossa vida é uma vida de semente pública. E o apóstolo Paulo fala sobre a vida social de uma forma tão bonita. Olha o que ele explica aqui comigo, por favor. No mesmo capítulo 6 de aos Efésios, e o versículo 5, ele diz assim, ó, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Por quê? Porque estamos trabalhando na carne. E os senhores não são espírito, não são espirituais. Com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Servi de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo ou livre. Eu falo a pessoas que têm patrões, eu falo a membros que têm seus patrões. Queridos, honre a Deus servindo seus patrões. Chegue no horário. Faça as coisas com ordem e decência. Saia no horário correto. Evita de fazer suas coisas durante o serviço, porque você está defraudando o seu patrão. Honrar a Deus na vida dele é obedecê-lo em tudo. Se o teu patrão diz para você abaixar, abaixe. Você é servo dele. Aí você diz, mas pastor, é duro, ele é injusto. O Senhor trabalhará a injustiça. Olha o que Paulo continua, e dá um conselho aos patrões agora. A vós, senhores,
Fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e está no céu, e que com ele não há acepção de pessoas. Lá no capítulo 3 de Colossenses, Paulo repete alguma coisa, mas no versículo 23, 22, ele diz assim: vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo que vos servis. O verso 25 ele fala aos patrões: quem faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Semente. Quando eu defraudo meu patrão no horário, eu estou plantando uma semente. Quando eu roubo o tempo da minha empresa, eu estou plantando uma semente. Quando eu dou mau testemunho no meu serviço, estou plantando uma semente. Eu preciso honrar a Deus em tudo que vou fazer, querido. Da mesma sorte, nos negócios. Eu preciso ser santo nos negócios que eu vou fazer, ser puro. Eu não posso enganar as pessoas. Eu não posso vender um carro com o motor fundido e dizer: está perfeito, cara. Como disse o pastor aquele dia que família faz. Cara, pensa, tá ó, 6 meses funde. Como um irmãozinho me vendeu uma motoquinha esses dias, que é do João inclusive, quando ele completar 18. O irmão me vendeu, pastor, tá ó. E era daqui o irmão, mesmo daqui. Foi daqui, agora está em Nova Jerusalém. Diz, ó, é daqui. Mas pensa numa moto nova. De fato ela estava bonitinha. Então eu pedi para o menino trocar o óleo. Quando eles foram trocar o óleo, disse: pastor, está cheio de peça sorte aqui dentro. O motor inteiro fundido. Então eu levei no irmão: mas irmão, como é que você faz um negócio desse, irmão? Ele diz: negócio é negócio, pastor. Eu digo: nós vamos para o céu? Ele diz: eu quero ir, não sei o senhor. Eu digo: Deus te abençoe. Vai na tua fé, ainda bem que você não está mais na boa nova. Porque nós não podemos vitimar ninguém e nem ser vítima. Mas se sermos vítimas, Deus julga a nossa causa. Mas não podemos vitimar ninguém. Então só faça aquilo que você pode fazer. Só compra aquilo que você pode pagar. Não faça além daquilo que tu pode. Porque você vai sofrer nisso. Aí não adianta você dar o dízimo. E muita gente está enganada por causa disso, queridos. Dá o dízimo pensando que a vida dele vai melhorar, mas da outra parte ele não conserta. Não é o quanto o cara ganha, é o quanto o cara gasta. Então ele dá o dízimo, mas a coisa não flui. Aí ele diz: eu vou parar de dar o dízimo, porque senão aí erra de novo. Esse negócio não vem a colheita. É claro, porque toda semente que vem, ele planta errado. Então ele vai colher o erro da semente. Entende, queridos? Nós precisamos ser cristãos honestos, educados, polidos. Quer ver outra coisa? E já peço aos irmãos para prepararem, pastor Ricardo, preparar aqui. Quer ver outra coisa, queridos? Muito importante. A nossa postura diante da sociedade. Como vivemos, como andamos, como fazemos. Aqueles que refletem o Cristo não deveriam de maneira nenhuma se comportar como aqueles que não refletem o Cristo. Como por exemplo, bons cristãos nunca são os primeiros na fila. Nunca. Sempre dá preferência. Bons cristãos sempre dá preferência. Mas a gente vê nas filas entre as igrejas que não. Na hora do almoço, é um passando na frente do outro, parece que a comida vai sair correndo. Não vai sair correndo. Respeitar. No almoço falo isso como pai, pastor, queridos. No almoço da missão, se vocês vissem, foi jogado fora pelo menos 30 quilos de carne. 30 quilos de carne. Pedaços de carne inteiro assim no lixo.
E nós falamos de missão e levantando recurso. Hoje à noite você vai ver o vídeo do dinheiro que nós mandamos à África e a comida chegando lá e as pessoas jogando fora. Quem fez isso? Ímpio? Não. A igreja. Muito triste. Porque como cristãos, ao descascarmos uma bala, não se joga o papel no chão, se ponha no lixo. Como cristão, ao ver o papel de bala no chão, não pisa por cima, recolhe, põe no lixo. Exemplo de cristão. Sempre dá a vez, sempre vai honrar o outro, sempre vai servir ao outro. Se nós não tivermos essas atitudes de diferença, como poderemos ganhar o mundo para Jesus? Concordam comigo? São sementes. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Isso é igualmente na vida financeira. Semeie sem ter medo. Semeie sem ter vergonha. Dizime, oferte, faça o que é correto, por amor. O apóstolo Paulo fala isso, quem tem prontidão de vontade. Deus abençoa mediante a prontidão de vontade. Mediante o que eu quero fazer. Nunca vai te exigir o que Ele não te deu. Ele só vai exigir de nós o que Ele já deu a nós. Então, queridos, cada coisa que você for fazer hoje, entenda que é uma semente. Tudo. Ao sair daqui, semeie. Semeie na vida das pessoas. E não associe a semente só a dinheiro. Associe a semente à atitude. Então olha para quem está ao seu lado e diga: eu vou semear algo em você agora. Semeia algo aí na vida de alguém. O que você pode semear na vida dessa pessoa aí? Um abraço não serve? Semeia. Semeia. Semeia o cuidado. Semeia o amor. Semeia a atenção. Semeia a ordem. Semeia a bênção. Semeia. Semeia um almoço, que nem diz. Me coloco na fila. Semeia um café. Disse Jesus: se deres um copo d'água fria, quente não, copo d'água fria a um desses meus pequeninos, a mim fizestes. Então todas as vezes que você faz o bem a alguém, a Jesus você está fazendo. Eu posso não retribuir você, porque eu sou pecador, mas você não semeou em mim. Eu não sou a terra. A terra que você semeou é em carne, é espiritual. Então você vai colher na carne aquilo que foi semeado no espírito. Aleluia.